Olá, bem-vindos a todos novamente. Quem acompanha a leitura das Cartas de Cristo há tempos, e nós estamos nas cartas complementares, é o volume 2 desse livro, e já no capítulo 14, né, nós estamos mais para o final já desse livro, são 17 capítulos, e hoje a gente dá continuidade. Nós começamos com uma oração que está no livro das Cartas de Cristo também. E ele sempre nos orienta a meditar. Meditar, se colocar em estado de silêncio, conectar com a essência divina que nós somos. Então, a proposta aqui é fazer 2 minutos de meditação silenciosa, ou seja, buscar o máximo, concentrar na respiração e deixar o pensamento quietado, o máximo possível, né? Estar no seu momento silencioso do pensar. Vamos tentar 2 minutos. Depois, a nossa afirmação, que é uma forma de co-criar uma era de amor e paz no mundo, lançar essa intenção, uma afirmação que a gente vem fazendo sempre, e ela está nas cartas complementares, já no finalzinho, uma hora a gente chega nela, e assim a gente começa. Então, fechando os olhos, deixa a sua coluna ereta, né? Se você puder não ficar encostando em nada, ajuda a mantê-la ereta também. Feche os olhos e respira fundo algumas vezes. Mantém, sua coluna, seu silêncio mental e vamos prestar atenção em cada palavra dita dessa oração. Está nas cartas de Cristo também. Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência, a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegarás cada vez mais perto do meu espírito, meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim a gente mantém os olhos fechados e vamos nos concentrar em 2 minutos de silêncio mental. Iniciando agora.
E respirando lento e profundamente, vamos mantendo essa calma, de olhos fechados. Vamos ouvir a afirmação. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Isso, e assim a gente se prepara para iniciar nossa leitura. Hoje é o capítulo 14, Mensagem de Cristo é o título. E assim a gente começa. Vou compartilhar aqui a tela para a Vera iniciar a leitura. Pode começar. Ah, Isso, eu estou aqui já deixando posição para que as pessoas acompanhem. pronto, pode começar. Pode, pode começar. Mensagem de Cristo. Eu venho, eu venho através da mente de meu canal, porque tenho algo urgente para lhe dizer. Ame os seus inimigos. Perdoe aqueles que o maltratam. Reze por aqueles que falam mal de você. Se não puder fazer isso com a sua própria força de vontade, procure todos os meios possíveis para fazer isto no poder do Espírito, a consciência de reze e medite. Peça ajuda e se você persistir, ela virá. Se o ego continuar forçando seus pensamentos para baixo, para a violência e raiva, criando todo tipo de argumentos para condenar alguém que o magoou profundamente ou mesmo feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez, buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos, não para agradar a Deus, como tem sido ensinado pelas igrejas, mas para protegê-lo da chicotada de seus pensamentos negativos, que voltam à sua vida, trazendo-lhe transtornos violentos e novas disputas e discussões para enfrentar. Isto é assim porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos de ressentimento, esta força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou. E este feixe retornará para você no devido tempo, cheio de energia, como um bumerangue. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante. Os dois trabalham juntos, de modo que tudo o que vai um dia volta. Esta é uma lei científica da existência.
Porém, o que a ciência ainda não admite é isso. A força elétrica energiza a mente e o impulso de consciência de ir na mente. A força elétrica é um aspecto da consciência. O magnetismo, com seus dois polos, energiza as emoções dos humanos e dos animais. Ele atrai e repele. É o impulso de amor humano e o impulso de ódio. O magnetismo é experimentado por todas as coisas vivas como sentimento. Descrevi essa verdade plenamente em minhas cartas 5 e 6. E isso não é tudo. O conhecimento médico, científico, vem descobrindo que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos, que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo, e que o negativismo e o trauma emocional, vibrações baixas que eles contêm, passa para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição de energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas, reconhecidas pela OMS. Quando estive na Palestina, disse aos judeus para que não se preocupassem por beber em taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzi o que está escrito nos evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus, mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. E, infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? Eles não tinham a iluminação que recebi no deserto, que introduziu e gravou em minha mente o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência. Porém, vocês que vivem no mundo de hoje têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos e também os místicos que os dirigem para verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas, que contêm a verdade mais elevada de todas, a verdadeira natureza de sua fonte de origem, que vocês denominam Deus, e as leis universais da existência. Agora, quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos estes professores de aspectos da verdade. O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nesta situação a partir de um ponto de vista espiritual que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, Saddam Hussein, que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhe criavam problemas. Estas tinham usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas
todos com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto podem ser em seu mundo. O Sem e este povo desregrado mereciam-se morte. O povo iraquiano o tolerava. Alguns até o admiravam e aplaudiam, porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a sua natureza agressiva o permitia. Então, Hussein entrou em choque com os Estados Unidos. Enfureceu seus líderes, que igualmente, governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, um impulso humanitário propiciou a inauguração de um sistema petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas do Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitava. Porém, essa medida foi um golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou em nível nacional a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocados pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundante riqueza, armamentos, soldados, marinheiros e aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que estivesse verdadeiramente no caminho de Cristo, no meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico. Confrontado com o problema de tratar com um Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência, teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. Oi, Vera, posso continuar agora então? Minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e iria apontar a tragédia que provavelmente resultaria de um impasse entre os dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo e ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e a seus conselheiros para elaborarem um documento, um acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder, então, leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia e as discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhes propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação. Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica ao invés de agressiva. Os Estados Árabes teriam ficado impressionados com o êxito do empreendimento e isso teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir, geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano, o ego humano, praticado hoje? Considere se pode haver algum benefício duradouro por trás do comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz, um povo em paz. Já privado das facilidades do comércio normal com outras nações, é bombardeado a cada noite. Seus edifícios, construídos com grande esforço e gasto de dinheiro, e que ofereciam diversos serviços ao povo, são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror das bombas
perguntando-se: onde cairão? Quem será atingido? Seremos encontrados sobre os destroços? Perderemos algum membro da família? Morreremos todos? O que fez esta gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível sob o governo de um tirano, a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disso, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruição. Desde então, a cada ano acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e as muitíssimas lágrimas são derramadas por elas em um dilúvio de dor. Pense por um momento nesses cultos cristãos. Fala-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos da destruição? Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão senão o ódio cáustico contra Hussein? São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos? Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhes havia causado nenhum mal? Considere o peso do estresse emocional desencadeado por toda essa insuportável e arrogante destruição de outro país. Destruição essa que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes que Hussein havia mantido sob controle, provocando um modo mais vil de matar outras pessoas, os homens-bomba. Toda vez que essas bombas explodem matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi o seu apoio que tornou possível esses atentados suicidas. Pense no desencadeamento de gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda essa energia de ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência. Até as igrejas cristãs dizem crer nessa lei. Onde há o perdão, há retribuição sob a forma da causa e efeito. Onde não há o perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão completo, total e amoroso dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham força e, a partir do ressentimento, continuam contínuo para com o oponente. Leia o texto sobre as falhas em seu planeta e pergunte a si mesmo como toda essa carga terrível de ódio se manifestará. Quem na América será cedo ou tarde o alvo? Portanto, lhe digo claramente, em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena. Faça essa palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder. E se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não o permite, então traga a sua dor e raiva à consciência divina, que chamei o Pai quando estava na Palestina. E peça que o seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso em sua mente. A sua religião não lhe dirá isso? Não, elas não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam os postos mais elevados das nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mãos pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que estendem a mão e abençoam outros cegos. Para a verdade, para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Tenha coragem de unir-se ao caminho do Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através das minhas cartas. Elas lhe mostrarão como permanecer em sintonia e harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo. E então, todas as coisas trabalharão para o seu bem.
felicidade e proteção supremas. E assim encerramos o capítulo 14. Gente, esse capítulo foi muito especial, porque, embora ele tenha feito, canalizado na época da questão de Saddam Hussein, hoje a gente vive outras guerras pelas mesmas razões. E, de novo, o ego humano, a forma de cada um lidar com o seu ego, que não é individual, mas que passou de individual para uma nação, vive a guerra novamente, né? Quando não é com um, é com outro, quando não é com outro, é com um, sempre dentro dessa perspectiva de vingança, ódio, ganância, ego, e assim estamos. Vai chegar agora uma época que essa carta ela é feita há muitos anos, né? Foi canalizada há muitos anos. Mas os tempos mudam, a transição planetária já avançou. Então nós estamos numa fase de que assim, finalmente as consciências vão se expandir para que essa nova era de amor e paz surja, como a gente fala na nossa afirmação. Porque já há muito tempo a gente vê que não tem sentido as guerras que não tem nada a ver com a comunidade, com a população, com as crianças, com os idosos, com a população civil. São negociações que podem ser feitas, conversas que se fazem, acordos que devem se fazer, para que a gente possa eliminar essa condição de morrer tanta gente inocente e que, na verdade, ninguém, não, as pessoas envolvidas na decisão de uma guerra, elas não estão nem aí. De tanto que o ego fala mais alto, né? Do poder, daquilo de mostrar força, de se vingar, de querer uma coisa que o outro tem, que é seu, não é seu, é meu. É uma coisa assim que Jesus explica, né? A condição humana ainda está bem atrasada. Mas o campo mental energético que a gente emana quando a gente vibra a paz, quando a gente medita, quando a gente busca a nossa felicidade, ela, ela também fica fazendo parte do campo mental energético do planeta. Então, a gente que está de fora, o que está longe, a gente ajuda com meditações, com vibrações, com pensamentos amorosos para todo o planeta. Então, a fazer essa afirmação que a gente já faz de uma nova era de amor e paz no mundo, já é uma contribuição. Porque a gente afirma e quer que todos sejam alimentados, todos sejam vestidos, que todos manifestem a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias, que todos se reconheçam deuses e que vivam nessa paz. Então, nós, diariamente, quando a gente afirma, quando a gente faz nossas orações, quando a gente vibra amor, quando a gente faz a nossa vida ser feliz, essas energias pairam também na consciência geral do planeta. Então, é nossa parte que a gente pode fazer, né? Então, assim, muita reflexão nessa hora, né? Nessa leitura mais diferente hoje, mas que serve para o contexto atual que a gente vive, né? Que vai servir para cada vez que a gente lê e tiver nessa fase de conflito no mundo que ainda temos, e assim a gente faz nossa parte, que é vibrar amor, fazer a nossa felicidade transbordar para que a energia se espalhe para mais pessoas no campo de energia planetária. Então, até a semana que vem com a continuidade dessa leitura das cartas de Cristo complementares. Um abraço.